Boa tarde a todos, que sejam muito bem-vindos, viu? Então, meus queridos, como é que as artes visuais podem se compatibilizar com uma espécie de impeditivo no segundo mandamento do livro sagrado judaico, que é a Torá, que é a primeira parte da Tanar, que é a primeira parte da Torá, mais especificamente do livro de Êxodo e Deuteronômio. Porque lá no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio, em Êxodo, no capítulo 20, no verso 4, e em Deuteronômio, no capítulo 5, no capítulo 5, no verso 8, as escrituras dizem assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, nós vemos aqui já imediatamente que há um mandamento, é o segundo mandamento, determinando que o povo judeu não pode fazer para si nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Agora, isso justifica muito porque o povo judeu é conhecido como o povo da palavra, né? Não o povo da imagem. Mas a questão que se levanta aqui, que é central para o desenvolvimento desse tema da relação de judaísmo com artes visuais, seria este mandamento, que é o segundo mandamento, impeditivo, proibitivo da produção de artes visuais? Muitos entendem que sim, porque diz aqui, né? O segundo mandamento diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não farás nenhuma imagem de qualquer coisa. Isso é um imperativo. O que nós temos que saber é que nunca devemos ler um verso, né, nas escrituras de forma isolada. Sempre temos de ler com bastante cuidado e principalmente colocar esse verso em um contexto maior. Nós temos que colocar esse verso em um contexto maior. Então, nós temos sempre que ler os versos que estão acima e temos que ler os versos que estão abaixo desse. Então, quando nós vamos ler os versos aqui, os acima e abaixo do segundo mandamento, lendo qual é o primeiro mandamento e o que acontece no terceiro, no segundo, no terceiro, nós vamos tentar colocar este verso que proíbe as imagens num contexto melhor. Então, eu vou ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 6. É lá, repito, onde as escrituras registram os 10 mandamentos, né? Em Êxodo e também em Deuteronômio. Mas vou ler Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Preste atenção como é que nós podemos entender melhor, colocar melhor a proibição, eventual proibição de artes visuais no judaísmo, nesse segundo mandamento. Como é que podemos entender melhor esse segundo mandamento? Vamos lá, vou ler o verso 1. E Deus falou todas essas palavras. Aí o verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí o 3. Não terás outros deuses além de mim. Aí o 4 que nós lemos, né? Não farás para ti nenhum ídolo. Você presta atenção que o verso 3 diz assim: não terás outros deuses além de mim. E no verso 4 já se inicia dizendo o que seria ter outros deuses além do Deus verdadeiro, que é assim, ó, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o verso 5, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, que está no verso 4 do capítulo 20 de Êxodo, que diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, esse mandamento, bastante contextualizado pelos versos que estão acima ou abaixo. Porque, na realidade, o contexto aqui é da proibição à idolatria. A grande preocupação do mandamento dos judeus é que a pessoa não ingresse na produção de imagens em idolatria às imagens. Como nós vemos isso durante toda a passagem da humanidade, é uma preocupação muito grande
dos judeus. Até hoje mesmo, no Brasil, nós vemos coisas semelhantes a isso. Então, é interessante uma coisa aqui. Quando você lê as escrituras judaicas, o oposto do teísmo, o oposto da crença em Deus, é interessante que não é o ateísmo, mas sim a idolatria. As escrituras judaicas colocam como o oposto da crença em Deus, não a pessoa não crê em nada, mas a pessoa crê em qualquer coisa. É por esse motivo que existem os mandamentos voltados ao povo judeu, que os cristãos depois incorporam ao seu livro sagrado, né, a Tanakh, conforme nós vimos em outra oportunidade quando estudávamos judaísmo e literatura. Ela é incorporada ao livro cristão, como o Antigo Testamento. E um outro argumento forte a favor de que não há uma proibição para a construção artística nas escrituras, o que há uma proibição de construção artística com fim de idolatria, é que nós temos nas próprias escrituras Deus determinando construção artística em alguns momentos. Então, isso, quando nós entendemos o livro, as escrituras têm que ser entendidas como um todo. Né? No judaísmo, tem que ser entendidos como um todo. Os 24 livros da Tanakh têm que ser entendidos como um todo. Eles, quando são incorporados para o cristianismo, da mesma forma, né? Os 30, que se tornam 39 livros no Antigo Testamento, têm que ser entendidos como um todo. Então, nós temos nas escrituras, em outros momentos, o próprio Deus determinando ao povo judeu que produz elementos que são artísticos. Talvez o exemplo mais forte disso seja a determinação de Deus para a construção do tabernáculo. Não é? A construção do tabernáculo, que está nas escrituras, que seria o lugar em que Deus habita, até a construção do templo, é como se fosse um templo móvel, que depois, com a construção do templo por Salomão, Deus passa a habitar no templo de Salomão. Então, nós temos que Deus determina a construção do tabernáculo com muitos detalhes artísticos. Então, são muitos detalhes artísticos que existem lá. E não só os detalhes são determinados, mas o próprio Deus escolhe o artista, né? Que as escrituras traduzem por artesão, mas Deus escolhe o artista que vai construir o tabernáculo. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, do verso 1 ao 5, as escrituras dizem assim, olha, veja bem Deus aqui falando com Moisés, determinando a construção de algo que podemos dizer que é altamente artístico. Ele diz assim, ó, disse então Deus a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus não apenas escolhe o artista, né, que é Bezalel, que em hebraico quer dizer sombra de Deus, né, mas também as escrituras dizem que Deus capacita o artista por meio do seu espírito para a produção artística. Então, nós começamos a abrir o nosso entendimento do segundo mandamento, que para alguns é proibitivo da produção artística, entendendo que a proibição é a produção artística para fins de idolatria. Porque não só quando colocamos o segundo mandamento no contexto em que ele está, no livro sagrado, mas também quando vemos em outras oportunidades Deus não apenas determinando como a obra artística vai ser construída, mas escolhendo o próprio artista e não só isso, o capacitando, nós vemos, portanto, que o segundo mandamento não é proibitivo de toda e qualquer produção artística. Então, nós temos aqui, meus queridos, o tabernáculo, que é a primeira construção artística judaica. A primeira construção artística judaica nos termos do judaísmo. É bem verdade que as escrituras registram outro momento em que os judeus fizeram uma escultura, né, trabalharam como artistas, mas em muitos momentos de forma não escritural, fazendo contra a vontade de Deus,
quando eles constroem objetos de idolatria. Mas eu estou falando, não estou falando disso, estou falando aqui que na questão do tabernáculo nós temos uma construção artística dentro do que prevê ou prevêem as escrituras, dentro dos mandamentos, Deus determinando a construção de uma obra de arte. Agora, houve construções de objetos de idolatria, né? O famoso bezerro de ouro, que o povo construiu para idolatrar. O povo judeu construiu para idolatrar, mas isso não é de acordo com as escrituras. Isso é o tipo de arte visual que é proibida no judaísmo. Uma construção de um objeto artístico para idolatria. Isso aí o judaísmo condena fortemente. Interessante que essa construção desse bezerro de ouro se deu apenas 40 dias depois de Deus ter dado os mandamentos ao povo judeu, né? Ter dado a Moisés, para Moisés levar ao seu povo. E apenas 3 meses depois desse povo ter sido liberto da escravidão no Egito. Então, eu não vou me aprofundar muito nesse tema do bezerro de ouro, mas quem quiser saber mais sobre essa produção, que não é escritural, embora que as escrituras registram como algo que foi feito para idolatria, que é um exemplo de proibição do que deve ser feito, só é ler o capítulo 32 de Êxodo. Melhor seria ler o 31 e 32, mas pelo menos o 32 você vai ter uma ideia disso. Um outro momento mais à frente, já no ano 960, que nós temos 960 antes de Cristo, né? Que nós temos mais para frente quando a construção do templo, a construção do templo de Salomão. O templo iria substituir o tabernáculo, né? Como lugar em que estaria a presença de Deus. E esse templo que Salomão constrói, né? Constrói inclusive com grande parte com material que havia sido guardado pelo pai dele, o rei Davi. Então Davi morre quando Salomão vai ao trono do povo de Israel, do povo judeu. Ele vai construir esse templo, o templo de Salomão. E você pensa num templo cheio de obras artísticas, Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, do verso 18 ao 20, vou ler só para vocês terem uma ideia. As escrituras dizem assim, ó: o rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Ou seja, o povo judeu, que tem o segundo mandamento proibitivo, né, que alguns pensam que proíbe a produção artística, e nós vimos que não é a proibição da produção artística, mas a produção artística com fim de idolatria, né? Porque esse mesmo povo tem, não só no tabernáculo, mas aqui também na construção do templo, uma produção artística tão impressionante que as escrituras dizem que nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Então, existe um tipo de arte visual que é escritural, que está nas escrituras judaicas. É aquela que é exercida para adorar a Deus. Aqui não é escritural, é que é feita para idolatria. O interessante é que os judeus nunca aceitaram, né? Assim, judaísmo tradicional, judaísmo conservador, judaísmo nunca aceitou objetos que gerassem idolatria. Nunca aceitou que fossem objetos de práticas idólatras, né? Um momento histórico relevante para essa postura judaica quanto às artes visuais começou a ser desenhado no ano 180 a.C. Mais especificamente, meus queridos, quando houve Jerusalém foi invadida várias vezes, né? Mas nessa invasão do ano lá se dá um pouco depois disso, mas no ano 180 a.C., nós temos o tirano Antíoco Epifânio, que ele ascende ao trono
Seleucida, que é uma espécie de império remanescente da Grécia, uma espécie de império helênico que se ergue após a morte de Alexandre o Grande na, da Macedônia. E o fato é que esse ditador, né, esse imperador Antíoco, ele invade Jerusalém e quer acabar com tudo que é judeu. Então ele proíbe a leitura da Torá, ele faz coisas assim terríveis da perspectiva do judaísmo, porque no templo que havia sido construído, ele coloca estátuas helênicas para idolatria, né? Como, por exemplo, a estátua de Zeus e outras mais. Eu já falo aqui do segundo templo. Aquele templo de Salomão já havia sido destruído, já havia sido reconstruído, mas no segundo templo isso já ocorre. O interessante é que um grupo de judeus do sul de Jerusalém se revolta contra isso e ataca o exército de Antíoco, né? O exército que é o exército sírio-helênico. Ele ataca esse exército e vence a batalha, derrotando Antíoco, que é a tradição judaica considera como um verdadeiro milagre, porque o exército judeu era liderado por Judas Macabeu, era um exército pequeno demais comparado com aquele exército que ele derrotou, né? O exército que ele derrotou. O exército de Antíoco era enorme, um exército poderoso. A Síria, né? O exército sírio helênico, um exército poderosíssimo, é derrotado pelo pequeno exército de judeu, né? Liderado por Judas Macabeu, proveniente do sul de Jerusalém. Inclusive, a festa Hanukkah, que é comemorada até hoje, ela se inicia exatamente a comemoração dessa vitória desse povo do sul de Jerusalém para restabelecer o elemento artístico propriamente dito, tirar as esculturas e as obras artísticas que, da perspectiva das escrituras judaicas, eram feitas para idolatria, não para o único e verdadeiro Deus. Um impacto interessante dessa guerra, e é isso aí que eu quero mais importante que nós temos que saber, é que isso causou uma espécie de autoconfiança no povo judeu, uma diminuição do medo da idolatria entre os judeus, do medo da produção artística para a idolatria. Eles viram que a postura judaica era importante e que os judeus se mantinham firmes à produção artística apenas para adoração ao Deus, ao verdadeiro Deus. E é por isso que nós lemos em vários livros da tradução judaica, da tradição judaica, como o Talmud ou Mishnah, nós lemos cada vez mais permissões que são dadas pelos rabinos para a produção artística nas sinagogas, nos templos judaicos. Quando eu passo algum tempo nos Estados Unidos, eu sempre frequento uma sinagoga que tem lá para estudar hebraico e outras coisas mais. E quando eu ensinava lá, eu frequentava toda semana uma sinagoga, são sinagogas bem liberais, né? E nós víamos lá inúmeras obras artísticas dentro da sinagoga, arte visual dentro da sinagoga. Após a destruição do segundo templo, desse templo que o imperador Antíoco, né, tinha entrado e colocado as estátuas, e na guerra os judeus do sul de Jerusalém entram, destroem as estátuas de idolatria, limpam o templo. Esse templo continua exercendo seu papel até ser completamente destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas após a destruição do segundo templo, as sinagogas ganham ainda um outro status, né? Passa a ser, vamos dizer assim, o único lugar oficial de culto dos judeus. E ficou mais clara ainda para o povo judeu que a interpretação do segundo mandamento era no sentido unicamente, não da produção, de proibir a produção artística, mas sim de proibir a idolatria. Mais à frente, na Idade Média, interessante que o foco da preocupação judaica com a produção artística visual começa a se mover do segundo mandamento, né, da interpretação correta do segundo mandamento, e toma uma roupagem mais prática. As pessoas começam os rabinos, os líderes religiosos começam a pensar assim:
Será que a arte visual, a imagem na sinagoga, no templo, vai distrair o judeu, vai distrair o louvor, ao direcionamento para o verdadeiro Deus, não porque seria mais algo proibido, mas será que na prática é algo a ser feito assim? O foco agora não era mais a arte fora da escritura, mas a arte dentro da sinagoga, por razões práticas. Contra o, os que achavam que isso distraía, ou a favor do uso de artes visuais na sinagoga, havia grupo de judeus que diziam não, é muito um lugar aprazível, um lugar belo, um lugar com objetos artísticos importantes, é um lugar que nos deixa numa situação melhor, inclusive, para o culto ao único e verdadeiro Deus. E parece que essa vertente prosperou, não é? Essa vertente prosperou. Um outro elemento importante que nós vemos em muitas, na produção judaica, nós vemos muito também, que não podemos desprezar aqui, é o elemento artístico da decoração visual do texto sagrado. O judeu é o povo do texto, né? Então, a decoração, às vezes, você pega alguns objetos, textos, você pega a Torá, por exemplo, antiga, você vê algumas decorações. É claro que a preferência estética na decoração dependia muito agora já do lugar em que a comunidade judaica vivia. Mas algumas torais, alguns textos passaram a vir com decoração, decorados, ornamentados. Nunca fizeram isso de forma sistemática no que diz respeito aos rolos da Torá que eram utilizados nos cultos. Esses não eram ornamentados, decorados, não eram. Mas muitas torais que as pessoas tinham em sua casa, nós podemos ver hoje que tinham muitas decorações, né? Os textos que não eram em rolos, mas a Torá que era encadernada, como um livro assim, você podia ver lá desenhos do templo, as capas eram capas bonitas, né? Capas que eram diferentes, parecido com algumas bíblias, né? Cristãs, inclusive, que nós temos ainda hoje em dia. Esses objetos da prática do culto, podemos chamar assim, objetos litúrgicos do judaísmo na Idade Média, muitos deles foram perdidos, né? Foram roubados, foram destruídos pelas inúmeras invasões. Mas ainda podemos ver alguns, viu? Em alguns museus ao redor do mundo, nós podemos ainda identificar que há, sim, decoração em objetos litúrgicos, geralmente destinados à prática do judaísmo na casa, como as torais encadernadas, por exemplo, em formato de livro, quero dizer, que você tinha lá desenho de templo, capas especiais, etc. No iluminismo, assim, na sociedade europeia do século XVII, do século XVIII, os movimentos liberais políticos trouxeram aos judeus uma ideia de uma autonomia, né? Tinha igualdade perante a lei, igualdade perante a lei. Então, embora ainda discriminados, em algum momento marginalizados, mas do ponto de vista formal, eles começaram a identificar a igualdade. Eles tinham igualdade perante a lei. Isso fez com que muitos judeus agora se vissem assim: eu quero me integrar com a sociedade, eu quero me integrar com a sociedade, e isso teve impactos na arte também, como nós iremos ver nas artes visuais, né? O mundo das artes também sofre, nesse momento, um elemento político importante. Eu não sei se você ouviu falar, mas na Idade Média foram criadas as chamadas guildas. As guildas eram um tipo de associações, corporações de ofício, que foram criadas na Idade Média, lá no século XII, ainda no século XII, e elas regulamentavam a produção artesanal nas cidades. Então, quando nós chegamos aqui no século XVII, século XVIII, o poder das guildas é absolutamente suspendido. Isso dá maior liberdade oficial para expressão artística, inclusive judaica. É uma coisa importante também da influência da política na produção artística judaica. De um lado, né? E agora isso cria uma tensão, né?
uma tensão que é inerente a muitos judeus. Isso é, na produção artística geral do mundo judeu, esse tema é sempre recorrente. Qual é a tensão? De um lado, os grupos dos judeus se veem na possibilidade de se integrarem à sociedade, né? Agora eles têm essa espécie de igualdade formal perante a lei, a possibilidade de integração na sociedade, né? E do outro, com a possibilidade de expressão artística mais ampla, eles se veem na tentativa ou na chance de resgatarem de forma mais ampla a sua identidade. Então, eles dizem assim, temos liberdade agora, parece que temos liberdade artística agora. Então, o que vamos fazer? Ou nós vamos ingressar na sociedade, influenciar a sociedade, ou vamos aproveitar isso para produzirmos algo que resgata a nossa identidade judaica, né? Resgate ainda mais a nossa história, a nossa memória. Em grande medida, meus queridos, houve uma tentativa de ingresso na sociedade com uma tendência de secularização de muitos grupos judeus. Eles deixaram muito da sua identidade para se secularizarem. Grandes grupos fizeram isso. Nós podemos ver isso na arte. Por exemplo, quando você analisa a arquitetura, por exemplo, a construção de muitas sinagogas nessa época não eram feitas não no estilo que podemos dizer propriamente judaico, mas no estilo do país, né, em que aquela comunidade estava inserida. Então, não eram feitas para refletir a identidade judaica, a arquitetura, mas a arquitetura era feita para se incorporar ao estilo do país em que a comunidade estava inserida. Os judeus também, que sempre haviam, em sua história, evitado, né, construir sinagogas que fossem parecidas com as, na época medieval, com as igrejas da Igreja Imperial, né, da Igreja Apostólica Católica Romana, fez catedrais enormes, catedrais muito bonitas. Então, os judeus sempre haviam evitado fazer algo parecido, agora não. Com essa nova tentativa de ingresso na sociedade, de liberdade de expressão, eles passavam a construir também templos enormes, né? Exemplos dessas catedrais judaicas, vamos dizer assim, impressionantes, algo que nunca se havia visto na história da humanidade. Havia o templo, que é diferente de uma sinagoga. O templo para o judeu é onde está a presença de Deus. Aí nas sinagogas agora nós vemos construção de sinagogas impressionantes. Temos a sinagoga de Viena, foi construída em 1858, a de Budapeste, um ano depois, em 1859. No mesmo ano, a sinagoga de Bruxelas, em 1859, a de Paris, em 1874. Então, você tem uma construção enorme, né? Enormes grandes sinagogas. A Europa via, portanto, um novo tipo de judeu, um judeu que queria se ingressar, se fazer parte da sociedade cada vez mais, né? Era uma burguesia judaica que queria se integrar na sociedade. É neste cenário dessa possibilidade de integração na sociedade, integração mais ampla, que os judeus, os artistas judeus de sucesso começam a verdadeiramente aparecer. Na Alemanha, nós temos o Mortis Oppenheim, ele um artista judeu conhecido, Mortis Oppenheim, que nasceu em 1800, morreu em 1882. Na Inglaterra, nós temos Solomon Hart, também em 1806 a 1881. Na Holanda, Joseph Israels, também, que é 1824 a 1911. Na França, Camille Pissarro, que é de 1830 a 1903. Enfim, na Polônia, Maurice Gottlieb, também um artista de sucesso judeu, de 1858 a 1879. Então, nesse ambiente, você começa a ter artistas judeus de sucesso. As obras desses artistas dessa época, esses que eu citei, elas refletem ainda temas judaicos. Mas há outros artistas que tentam ainda mais fugirem não fugirem, mas não expressam em sua produção artística mais
os temas judaicos. Uns expressam de forma mais ampla, né, relacionando os temas do judaísmo do passado com inovações do renascimento artístico, vamos dizer assim, judaico de hoje em dia, e outros a produzem abertamente. Havia, isso é fato, um otimismo artístico entre os judeus que nunca se havia visto antes. Isso não só na Europa, já também se via nos Estados Unidos. Um fato histórico relevante, como vocês sabem, do século XX, né, um pouco mais para frente, que iria acontecer e não poderia deixar de ser importante para a arte judaica, é o ápice do antissemitismo, um povo tão castigado, né, tão perseguido, né, sofria durante o século XX a ascensão do nazismo. O crescimento do nazismo, que se dá a partir de 1930, ele, a partir daí já começa a refletir de forma importante na arte judaica, que havia há pouco experimentado um sucesso, vamos dizer assim, né? Uma arte que muito recentemente apenas experimentou um sucesso. Artistas judeus passam a ser relevantes na produção cultural artística da humanidade como um todo, e aqui sofre esse problema, essa situação do nazismo. Então, os temas da arte, da produção artística judaica, quando se defrontam, se veem na década de 30 e diante, ali, durante a guerra, pela ascensão do nazismo, passam a ser temas que refletem humilhação, horror, né? O horror iminente, o horror que estava para acontecer, o medo, né? Tudo isso passa a tomar espaço na arte judaica. Após o fim da guerra, meus queridos, o fim do Holocausto, quando tudo isso ocorre, é interessante que nós vemos na Europa muitos museus judeus ou judaicos abrindo as suas portas, de maneira ainda tímida, né? De maneira tímida. Fizeram isso no final da década de 40, a guerra termina em 1945, né? Então, no final da década de 40 até os anos 70, se nós formos estudar a história dos museus de origem judaica, nós vemos eles abrindo suas portas de maneira tímida. Mas é interessante que depois da década de 70, nós passamos a identificar uma grande expansão do chamado museu judaico. Isso é muito importante para a arte, né? A casa da produção artística visual, o museu, passa a tomar espaço cada vez maior naquele povo. Parecia até mesmo, eu posso até chegar a dizer assim, parecia que a história, contar a história no museu, contar a história através da produção visual no museu estava cada vez mais ganhando até mesmo o espaço da religião. Até que, se você analisar a história do povo judeu, no final dos anos 80, houve um crescente interesse, né, da comunidade internacional pela causa judaica, né? Um respeito muito grande pela causa judaica. E isso não podia fazer outra coisa senão impulsionar ainda mais o crescimento desses judeus mosaicos, museus judaicos. E é interessante que, se você vai analisar a década de 80, 1980 em diante, pode ter certeza, hoje, naquela década, começa a aparecer museus impressionantes judaicos, não só pelo tamanho, pela forma como ele é construído, mas também pela chamada qualidade museológica mesmo. Então, nós temos um museu em Amsterdã, um museu judaico impressionante, construído, que abre as portas em 1987. Temos um em Frankfurt, na Alemanha, né, que abre em 1988. Temos em Viena, na Áustria, em 1993. Temos um museu judaico em Paris, em 1998, em Berlim, na Alemanha, em 2001. E também na Alemanha, você veja que na Alemanha, né, o berço do nazismo, você tem a abertura desses museus judaicos impressionantes. E tem em Munique, em 2007. Munique, em alemão, München, em 2007. Então, são exemplos de explosão do museu judaico, né? Isso é algo incrível, porque o museu judeu se torna atração turística. Atração turística. Não só o museu, né? Mas como também outros espaços históricos
se tornam atração de turismo para o povo. O campos de concentração se tornam locais de visitação, né? Importante para que ninguém se esqueça dos horrores da guerra, não, que nós tenhamos sempre a mentalidade de não voltar a praticar nada, nem sequer parecido com o que foi praticado ali. A casa, acho que vocês conhecem a casa de Anne Frank, que teve aquela perseguição, né, naquela família no sótão, é um espaço de visitação. Ela fica em Amsterdã, na Holanda. Então, o que é importante do ponto de vista da arte, para nós dizermos, é que isso parece que afeta isso que é bom, esse crescimento do Museu Judaico, mas se o judeu passar a entender esse museu como espaço de manutenção da sua tradição, manutenção do seu povo, da sua cultura, e deixar de ser a sinagoga, esse evento, embora seja extremamente relevante para o crescimento da arte, também é um evento de secularização. Não é? A arte e a religião, com o advento do crescimento exacerbado, muito bons, favorável a isso, do museu, por ser feito de uma forma que o museu passa a ocupar o espaço da sinagoga, isso gera uma secularização ainda maior do povo judeu. É a história, o contar a história, contar a tradição, manter a tradição, tomando lugar do relacionamento com Deus que caracteriza a religião. Não é? A Casa da Arte, o museu, se torna ator central nesse processo. Olha, e a curiosidade qual é? Curiosidade histórica qual é? Porque se no século XX e no século XXI, né, o museu era uma espécie de catedral do povo gentil, a catedral do povo pagão, do povo não religioso, agora parece que o museu passa a ser, também né? Passa a ser a catedral do povo judeu também. Isso é uma ironia histórica, né? Então é no museu e não mais na sinagoga que o judeu vai buscar o seu passado, buscar a sua tradição, buscar a sua celebração, né? E isso, inevitavelmente, de forma cada vez mais secularizada. Meus amigos, se no judaísmo dos primórdios a arte e a religião encontram perfeita harmonia no texto sagrado, conforme nós vimos, porque a proibição não era da produção artística, mas sim, no segundo mandamento, da produção artística para a idolatria, inclusive porque, conforme vimos, há no texto sagrado uma orientação do próprio Deus para que arte seja produzida, tanto na construção do tabernáculo, como na construção do próprio templo. Nós vimos que Deus orienta, inclusive, na escolha do artista, e não só na escolha, mas ele, por meio do seu espírito, capacita o artista. Então, se havia essa união entre arte e religião, aqui, né, na contemporaneidade, no judaísmo, parece que arte e religião começam a brigar, né? É quase uma separação. E nessa briga do museu com a sinagoga, o museu leva vantagem. Mas, já chegando aqui ao final, mas eu tenho que deixar claro, essa vantagem aí é uma vantagem unicamente aparente, pois essa é uma briga em que todos perdem, né? Todos perdem. Portanto, meus queridos, nós temos hoje, ainda temos grupos ortodoxos, né, do judaísmo, mas nós temos hoje um grupo, a maioria judaica é absolutamente secularizado. E eles mantêm realmente a relação com a religião por meio da arte de forma grandemente afastada da religião, de forma secular. Eu mesmo, quando frequentava a sinagoga lá nesse tempo que eu passo ensinando nos Estados Unidos, eu fiz amigos lá, pessoas boas, mas eu identifiquei que muitos deles mantêm-se
na prática judaica, não com o intuito de relacionar-se com Deus, né? Mas sim com o intuito com o intuito de manutenção de práticas, culturas judaicas, que são grandemente feitas não mais lá na sinagoga, mas sim nos museus, que são espaços muito bonitos, espaços amplos, espaços com arte de qualidade, que passaram a desenvolver esse método, essa função que antes era desenvolvida pela religião. Então é isso. Nós vamos abrir agora para o bate-papo, né? Abrir para as perguntas.